Quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje, neste primeiro culto do ano de 2019, e a gente poder estar compartilhando um tema que fala sobre planejamento de finanças e trabalho, que vai fazer parte do nosso mês de janeiro, do mês de planejamento para as nossas vidas, onde a gente vai estar falando, nos outros domingos vamos estar ouvindo a respeito de planejamento para a nossa família, nós vamos estar ouvindo a respeito de planejamento, estava aqui atrás, da nossa vida com Deus, da nossa vida de oração e tudo mais, né? E no último, nós vamos ter também um planejamento a respeito de missões. Deus tem grandes coisas para fazer com as nossas vidas, e por isso o Senhor quer nos ajudar e nos dar fundamentos. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Haroldo pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Já agradeci de manhã, mas quero agradecer mais uma vez, porque eu tenho um amigo, amado irmão aqui da igreja, o Maicon Link. E um dia o Maicon Link me deu um presente. O presente é um livro do Craig Hill, chamado 5 Segredos da Riqueza. E este livro é um livro maravilhoso, meus irmãos. E nós recomendamos que você, se você puder, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre essa questão de área de finanças, de área de trabalho e planejamento de vida, eu recomendo muito que você compre esse livro, que você tenha esse livro na sua vida. Inclusive, a nossa palavra de hoje utilizará uma pequena parte do que está contido aqui dentro deste livro. E agradeço também a minha amada esposa que me ajudou a montar os PowerPoints para a gente poder fazer essa nossa palavra, né? Nós vamos nos ater mais ao texto aqui que eu coloquei, para que a gente não se perca e a gente tente não estourar o horário, em nome de Jesus. Mas você participa comigo, tá? Não me deixa sozinho aqui. Estamos juntos. Glória a Jesus. Amém. Na verdade, por que esse tema ele está vindo à tona? Por que a gente está falando desse tema hoje? Ele não é a prioridade, a ordem dos temas poderia ter sido inversa, era mais por agenda dos pregadores, mas pela observação frequente que a gente tem feito em discipulados, em aconselhamentos, nos grupos de crescimento, a gente percebe como esse tema de trabalho e finanças influencia a vida das pessoas e as nossas ações e as nossas reações, tanto para o bem, quanto também, às vezes, para nos trazer grandes dores de cabeça. E nós desejamos essa noite, com essa explanação, auxiliar a repensar e organizar as nossas finanças e os nossos conceitos sobre trabalho, segundo as orientações bíblicas, ampliando o nosso conhecimento sobre o tema. E desejamos também direcionar a nossa fé, a obediência aos princípios da palavra de Deus, que nos auxiliarão a alcançar os resultados mais efetivos para as nossas vidas. Amém? Para isso, nós dividiremos a nossa explanação em 3 partes. Primeira parte, nós falaremos sobre formas de pensar e crer. Segunda parte, falaremos sobre leis naturais e leis espirituais, ou princípios naturais e princípios espirituais. E na última parte, a gente vai fazer alguns conselhos práticos na área financeira e do trabalho. Nós não temos a intenção, meu amado irmão, minha amada irmã, de esgotar esse tema. Nem temos a capacidade de fazer isso. Mas com essa palavra nós queremos compartilhar ideias e aumentar o seu e o meu interesse também em buscar mais do que Deus tem para nossas vidas nessa área. E também o interesse é incentivar você a dar uma lidinha nesse livro aqui no ano de 2019, porque Deus vai falar muito contigo também quando você lê este livro. Na minha vida, meus irmãos, eu tenho experimentado o resultado, colheitas de ações que eu fiz em cima de princípios da palavra de Deus e de ações que eu não fiz em cima de princípios da palavra de Deus. Quando eu fiz as coisas conforme a Bíblia diz, quando eu fiz as coisas conforme a orientação do Senhor, eu vi que as coisas caminharam e foram para frente, foram abençoadas, mas também teve algumas vezes onde eu achei que eu já estava assim, né? Bem, ou já sei bastante, e daí eu fiz coisas assim, no ímpeto, no impulso. E aí, às vezes, eu tive colheitas, e essas colheitas, algumas delas eu tenho até hoje, e eu tenho que viver com essas colheitas até hoje, até que elas se resolvam, mas para a glória de Deus elas vão se resolver. Mas é porque é assim mesmo. Quando nós fazemos as coisas em cima do que a palavra de Deus diz, nós temos um tipo de resultado.
E quando nós fazemos as coisas de um jeito diferente do que a palavra de Deus recomenda, nós podemos alcançar outro tipo de resultado. A Bíblia fala, em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de... Glória a Deus, estamos juntos, que bom. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Vamos então falar sobre formas de pensar e crer. Meus amados irmãos, a principal vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos salvos. Amém? Ponto. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prioridade de Deus, meu irmão, não é o meu nem o seu dinheiro. A prioridade de Deus são almas, são vidas, é a obra eterna dele e o nosso coração. Essa é a prioridade do Senhor quando a gente vê e estuda a palavra de Deus. A nossa carteira e os nossos bens não irão ao céu. Nós iremos. Se crermos nele e vivermos com ele. Tinha um irmão aqui da igreja, hoje de manhã ele até estava aqui, o irmão Jacques Léo, e o exemplo dele é muito marcante na minha vida, porque ele é um irmão abençoado, é um irmão próspero, é um homem de Deus, e um dia ele estava jogando futebol, e nesse jogo de futebol ele se sentiu mal, sentiu uma dor no peito, daí ele foi para casa, aquilo não estava certo, ele disse, eu vou até no hospital para ver o que é, né? Não está muito certo. E quando ele foi para o hospital, o médico falou, olha, é uma questão grave, você vai ter que ser internado agora mesmo, você vai ter que ser colocado lá num procedimento cirúrgico. E ele falou, não, doutor, o senhor não está entendendo, eu não posso ficar internado aqui, eu tenho cliente para atender amanhã, eu tenho coisa para fazer. E o médico falou, não, quem não está entendendo é você. Você vai ficar internado aqui, você vai para o procedimento cirúrgico. É totalmente necessário. E aí ele desceu, foi lá e deixou as coisas dele ali na recepção, a carteira, o documento, a chave do carro, a aliança e tal, e foi lá para o centro cirúrgico, lá para a sala de cirurgia, que era no 3º andar. E aí o Jacques Léo falou uma coisa para nós que marcou muito a minha vida. Ele falou, meus irmãos, a minha carteira não chegou comigo nem até no 3º andar. Quem dirá se eu tivesse morrido, ela não chegaria no céu. E é uma verdade, meus irmãos. É uma verdade. Ninguém é mais amado ou menos amado por Deus por ter muito ou por ter pouco dinheiro. Por ter um ótimo emprego ou por estar desempregado. Por ter viajado pelos 4 cantos da terra ou por nem ter saído da cidade natal. Jesus te ama. Amém? Mas o dinheiro e o trabalho é algo inerente à vida, faz parte da vida e influencia diretamente o nosso dia a dia. A forma como se lida com dinheiro é que acaba muitas vezes aí diferenciando as pessoas. E o acesso às muitas coisas acaba também sendo diferenciado conforme o uso inteligente ou não que a gente faz do recurso que a gente tem. E Deus tem total ciência disso, e por isso Ele registrou na Bíblia muitas orientações de como nós deveríamos lidar com estas 2 áreas da nossa vida. Na verdade, deixou como lidar em todas as áreas da nossa vida, mas deixou muito claramente escrito como nós deveríamos lidar com relação a finanças e trabalho. No livro 5 Segredos da Riqueza, do Craig Hill, ele relata um diálogo entre um contador judeu e o cliente cristão dele. E o cliente pergunta, olha, contador, você tem muitos clientes, bons clientes, dessa sua carteira de clientes, os mais bem-sucedidos, quem são os mais bem-sucedidos na média? São os judeus ou não, os não-judeus, ou os cristãos? O contador pensou, o contador respondeu para ele, olha, na minha carteira, não na totalidade, mas a grande maioria dos mais bem-sucedidos são os judeus. E aí ele perguntou para o contador, mas qual que você acha que é o motivo disso? Ficou intrigado com aquilo. Por que você acha que os seus melhores clientes são os judeus? Ele pensou um pouco e respondeu que os cristãos ignoravam, em geral, os conceitos da primeira parte da Bíblia, a saber o que chamam de lei.
e baseavam as suas vidas, inclusive a vida financeira deles, nos conceitos da segunda parte do livro, a saber, a graça. Que muitos cristãos acreditam que podem fazer as coisas de qualquer jeito, sem muita disciplina, e que no final Deus ajeita tudo. No melhor estilo. Pode fazer de qualquer jeito que no final, pela graça, vai dar certo. A gente já fez isso alguma vez na vida? Não fala. Porém, existem leis e princípios que foram dados por Deus para serem observados, praticados e que trazem em si mesmos os ensinamentos, os resultados e as bênçãos para as quais eles foram criados. Muitos cristãos até sabem de cor vários trechos da Bíblia, são líderes amados, são pessoas maravilhosas, não tenho o que falar dessas pessoas, né? Mas, porém, não praticam efetivamente o que conhecem de algumas questões da Bíblia. Enquanto muitos judeus, às vezes, podem até não saber onde está escrito, mas, porém, pela cultura deles, pelos ensinamentos que eles recebem de geração em geração, desde criança, eles cumprem preceitos de Deus e colhem os resultados dessa prática. Lembre-se, 2 Timóteo, que a gente leu lá no começo, toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar a viver corretamente. A graça não invalida os princípios da lei. Daquilo que nós conhecemos, os judeus são culturalmente ensinados, de geração em geração, que o seu Deus se interessa na sua prosperidade. Que são um povo que conquista, um povo que luta, um povo que não desiste, um povo que negocia, que toma posse, que se impõe, que tem promessa, que guarda suas tradições. Eles acreditam no que Deus fala a respeito deles e procuram praticar esses ensinos. E muitos cristãos, muitas vezes, têm crenças limitantes. Muitas pessoas têm crenças limitantes, também que são culturalmente inseridas, que também vêm de geração em geração. Muitas vezes até por uma tradição católica, de uma forma como as coisas foram sendo repassadas por séculos, onde foi usurpado o direito de acesso ao domínio de conceitos da Bíblia. Você lembra que tinha uma época aí que a Bíblia era rezada, a missa era rezada em latim, ninguém entendia nada, a Bíblia mesmo eles não podiam ler? E isso tudo acabou gerando uma cultura. A humildade confunde-se com pobreza ou com escassez. O distanciamento da palavra de Deus, a pouca leitura, a meditação, a oração. Além dessa cultura, muitas vezes que é imposta, né? Nós estamos vivendo debaixo de um longo tempo aí de uma cultura que nos impõe uma forma de pensar muito distante, tentou nos impor uma forma de pensar muito distante da palavra de Deus. E isso tudo vai formando, ao longo de gerações, conceitos. E às vezes esses conceitos vêm sobre as nossas vidas e nos afastam muito do que é a essência do que Deus tinha para nós. O cumprimento e a observância da palavra de Deus traz bênção sobre as nossas vidas. E o descumprimento também traz as suas colheitas. A Bíblia diz, em Deuteronômio 28, do versículo 1, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E daí vem uma lista, uma sequência de várias bênçãos, né? Que estão determinadas se aquilo ali fosse cumprido. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E aí tem uma lista de uma série de coisas que alcançariam se as pessoas não andassem dentro dos conceitos do Senhor. Não é Deus que amaldiçoa, meu irmão. Não é Deus que amaldiçoa. Deus abençoa. A maldição já está posta nesse mundo. Esse mundo já jaz no maligno. A maldição já está posta. O que Deus faz é dizer, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou ensinar vocês a não ter essas maldições sobre vocês. Eu vou dar livramento. Mas vocês têm que fazer o que eu estou ensinando vocês a fazerem. Porque se vocês não fizerem, as maldições já estão aí. Elas já vão envolver. Nós sabemos, meu amado irmão, que o diabo também age, que também levanta os seus, ele também empodera, que o ímpio também prospera, mas isso não nos interessa aqui hoje.
Isso não nos interessa. O que nós queremos é aprender a andar em equilíbrio e vitória, segundo a vontade do nosso Deus. No final, o ímpio vai para o inferno e o justo vai para o céu. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós podemos escolher se nós queremos crer no diabo e nas seduções desse mundo, se nós queremos andar de mãos dadas com Deus, que nos ajuda a prosperar e acertar mais do que erramos e termos paz, ou nós ainda podemos escolher também se nós queremos viver clamando por um Deus bombeiro, que vive apagando os incêndios que a gente vai criando na nossa vida, né? A gente faz as coisas erradas, daí a gente fica todo empipinado, aí a coisa está pegando fogo, aí a gente vai para o joelho para a oração e diz, ô Senhor, misericórdia, Senhor, o Senhor sabe, eu sei, eu fiz aquele negócio lá, mas agora, Senhor, meu cheque especial estourou, ai, Jesus, e daí aí a gente, né, clama a Deus, e a gente está toda hora recorrendo a um Deus como se ele fosse um bombeiro para ficar apagando incêndio. Não é essa a vontade essencial de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, Deus age de misericórdia, Deus faz coisas maravilhosas. Mas a vontade dele, para nós, é diferente. Sim, meus irmãos, nós cremos no Deus de provisão, que transforma as circunstâncias, que age com socorro na vida do crente, que pode fazer os milagres sobrenaturais. Ele pode tudo, amém? Ele pode tudo, ele não é limitável. Mas observe na Bíblia que houve sempre atitudes de fé e obediência à palavra de Deus e aos princípios do seu reino que geraram os milagres. Abraão obedeceu a Deus e saiu da terra em que estava e foi para o lugar onde Deus enviou. Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te enviar, porque dali eu te farei uma grande nação. Ele disse, então tá bom. Então eu vou, sobre a tua palavra eu vou. E aí ele experimentou as bênçãos de Deus. Ele agiu pela palavra. A viúva de Sarepta fez um pão para a oferta com a última farinha. Você lembra dessa história da viúva de Sarepta, né? Ela estava lá, viu uma seca, estava tudo ruim, e ela tinha só mais um pouquinho de farinha e azeite, e ela ia fazer para ela e para o filho dela, eles iam comer e depois eles iam morrer. Aí aparece lá o profeta. O profeta diz, então faz o seguinte, faz esse bolo para mim. Ela deve ter pensado, meu Deus, só vou morrer mais cedo, né? Mas ela fez. Ela obedeceu, ela entendeu que tinha uma palavra de Deus ali sendo ministrada, porque era um homem de Deus que estava na frente dela. E quando ela fez algo em cima da palavra de Deus, ela experimentou o milagre na vida dela. O discípulo que foi pescar um peixe sob a ordem de Jesus, lembra dessa história? Eles tinham que pagar um imposto. Chegou uma hora que tinha que pagar um imposto. E aí não tinha grana. O que Jesus falou para o discípulo? Vai lá e pesca um peixe. E o discípulo deve ter pensado, meu Deus, nós vamos pagar com peixe o imposto hoje. Mas ele obedeceu. Era uma palavra que Deus tinha dado. Ele foi em cima de uma ordem de Deus. Foi lá e pescou um peixe. Quando ele pegou aquele peixe, o que tinha dentro da boca do peixe? A moeda para pagar o imposto. Aí, uma atitude de fé e obediência à palavra de Deus nos leva ao milagre. Amém? Pedro voltou ao mar, depois de ter pescado uma noite inteira, não tinha conseguido nada. Ele volta ao mar, depois que Jesus diz, agora volta lá, Pedro. Vai lá pescar. Na cabeça do Pedro diz, mas eu pesquei a noite toda, eu sou pescador, sou experiente. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E quase os barcos afundaram todos, né? Porque eles experimentaram um milagre. Então nós entendemos, meus irmãos, que fazer as coisas conforme a palavra de Deus faz com que nós possamos experimentar os resultados naturais e sobrenaturais dessas ações. Deus é um Deus de provisão? Sim. Quando não há condição possível de fazer, ele pode trazer o maná do céu. Quando Deus quer mostrar, quer fazer, quer revelar alguma coisa, quer restaurar algo, Ele faz. Tem horas que nós precisamos da intervenção dEle. Tem hora que não tem o que fazer mesmo. Não dá para fazer nada. E a gente clama e Deus age. Ele é poderoso para fazer. Mas tem horas que Ele faz e diz, agora vai e honra o que eu fiz contigo. A viúva de Sarepta, vamos voltar no caso da viúva de Sarepta. Ela estava num período de grande seca. Não tinha nada mais ali, meus irmãos, que ela podia fazer. Não tinha nada. Deus tinha falado que não ia chover por um período de tempo, não tinha o que fazer. E o profeta chegou lá e ela fez, e Deus fez o milagre. E começou a se multiplicar o azeite e a farinha. Até
que a seca acabou. Não foi até o fim da vida dela que ficou acontecendo aquilo. Foi até que o momento onde não havia mais, quando ela não tinha condição de fazer, até aquele momento acabar, a provisão do Senhor veio sobre a vida dela e a ajudou. A partir daquele momento, cessou e ela voltou a trabalhar. Mas agora ela não voltou mais como ela era antes. Agora ela já era diferente. Agora ela já tinha uma convicção de que ela poderia fazer as coisas, porque o Deus que tinha cuidado dela lá, ia cuidar dela dali para frente também. Mas ela tinha que trabalhar. Isso é assim com as nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente está aconteceu um milagre, aconteceu alguma coisa, um sobrenatural de Deus, e a gente acomoda, né? E a gente diz, sim, Deus fez, Deus vai continuar fazendo e tal. E Deus diz, eu já fiz, querido, agora tu vai lá e faz a tua parte. Dá a sequência, eu te dei o empurrãozinho que tu precisava. Agora continua, eu quero te abençoar muito mais ainda. Se a gente não fizer, a gente não vai experimentar a continuidade da bênção do sobrenatural de Deus nessas áreas. A fé deve atuar de forma objetiva, concreta e prática em concordância com os princípios da Bíblia. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Glória a Deus, estão lendo a Bíblia. A fé que Deus deseja que tenhamos é diferente de presunção, é diferente de tentar a Deus, de querer forçar a Deus em agir algo que Ele não quer ou em algo que Ele nunca disse que faria. Isso gera na nossa vida apenas frustração. Vou te dar um exemplo. Suponha que esse carro seja o seu. E aí você olha para esse carro, mas você é crente, você é muito crente. Você é aqui da aba. E aí você olha para o seu carro e você diz, não, esse meu carro não está velho. Esse meu carro, esses pneus aí não estão careca, não estão no arame. Em nome de Jesus, ô glória. E eu vou orar, que amanhã eu preciso ir até Gaspar, e eu creio que esta geringonça vai estar totalmente restaurada amanhã quando eu acordar. Os pneus vão estar bons, vai ter crescido gomos nas rodas, essa ferrugem toda vai ter sumido, o motor vai estar bom e até vai ter ar-condicionado dentro desse carro. Do Fusca. Mas sabe que é isso que a gente faz às vezes, no nosso dia a dia? A gente faz coisas, a gente quer determinar coisas para Deus, a gente quer falar o que Deus tem que fazer na vida da gente, o que Deus tem que fazer na nossa área financeira, coisas que Deus não prometeu, Deus não disse que ia fazer, Deus está dizendo, mas eu quero que você faça alguma coisa. E a gente está fazendo o inverso, a gente está tendo assim aquela fé espiritualista, né? Espiritualizando tudo, botando muita... Na verdade, o que a gente deveria fazer num caso desse, se esta fosse a nossa situação, a gente deveria olhar, segundo a palavra de Deus, olhar para esse carro velho e dizer, Senhor, eu sei, Senhor, que esse carro aqui não tem condição de chegar, mas que nem na ponta aguda. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu puder te pedir ou pensar. Eu creio que a Tua palavra tem promessas a meu respeito. Senhor, eu quero que Tu me dirijas, que Tu me orientes, que Tu me ajudes, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer na vida, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai abrir portas na minha vida, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar e o Senhor vai me abençoar. E o Senhor vai fazer com que essa situação mude. E o Senhor vai fazer, Pai, eu creio para a glória de Deus, que cumprindo a Tua palavra, o resultado que eu vou ter no futuro, quem sabe, seja um carro novo. Esta é uma forma que a gente deveria buscar. Vou na palavra, vou no fundamento, busco o que Deus tem para a minha vida, ajo em cima daquilo, com fé. Fé que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu na palavra dEle a meu respeito. Né? E daí Deus age. Deus é glorificado não só quando socorre a gente, mas também quando a gente, com o nosso viver disciplinado e justo, não envergonha o Evangelho. Discípulos são seguidores de Jesus com disciplina, que reproduzem em sua vida a sabedoria de seu mestre e fazem o que ele ensinou e deseja. Isso eu aprendi no Tadel. Discípulos são seguidores com disciplina. Quem é discípulo de Jesus aí? Faz um sinal para mim. Ô, glória, tem muito discípulo. Meu irmão, discípulo é um seguidor com disciplina. É alguém que estuda o que o seu mestre falou e faz aquilo que o seu mestre disse que tinha que ser feito. Isso é um discípulo.
Por isso que foi dito, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, pessoas que façam o que o Mestre Jesus ensinou, o que Deus quer que seja feito. Amém? Tiago 1:22, a palavra de Deus diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. O que quer dizer isso, meu irmão? Não adianta eu ficar falando que eu tenho grande fé e ficar determinando coisas e fazendo coisas. Não, eu vou viver uma vida em conformidade com essa palavra, pela fé que eu tenho de que essa palavra vai se cumprir, e as minhas obras vão mostrar a fé que verdadeiramente eu tenho. Amém? Obras são atitudes correspondentes, é externar em ações as nossas convicções. Ao invés de constante fé no Deus bombeiro, seria bem mais interessante que crescemos, que viver e agir conforme o que Ele ensina, traz excelentes colheitas para nós. Mas, João, como é que eu vou encontrar esses princípios, então? Você está falando que tem princípios que eu preciso seguir, onde eu vou encontrar? Eu vou encontrar de capa a capa da minha Bíblia, e você vai encontrar de capa a capa na sua Bíblia. Né? Existem leis, existem princípios naturais e espirituais que nós conhecemos. Vamos dar uns exemplos de leis naturais, para a gente entender. Lei da gravidade. Quem conhece a lei da gravidade aí? Né? A lei da gravidade é um fato. Ela diz o seguinte, se eu pegar esse microfone aqui, levantar ele e soltar, tá bom, Gui, não vou fazer. O que vai acontecer com o microfone? Vai cair. Mas eu sou crente, eu sou muito crente, eu tenho muita fé, eu sou um homem de Deus, sou discípulo do pastor Haroldo, lá da Igreja Aba. Eu vou soltar o microfone, eu tenho fé que ele vai ficar voando. Ele vai? Ele não vai. Porque é um princípio, isso é um princípio natural. Lei da ação e reação. Lei da resistência dos materiais. Vamos lá. Falei hoje de manhã, vamos falar de novo. Vamos ver se vocês têm mais fé que o pessoal da manhã. Tem uma parede de concreto aqui, bem grande, bem grossa, espessa, com ferro dentro, concreto e tal. E aí eu pego, no auge aqui dessa minha força toda, né? Eu pego aqui, com toda a minha força, eu vou lá e pá! Dou um soco na parede. O que vai acontecer com a parede? Oh, mas vocês também não acreditam em mim? Vocês também não botam fé na minha força? Por que a gente sabe disso? Porque é uma lei natural. Aquele material, a toda a ação corresponde uma reação de igual intensidade e força. A lei da resistência dos materiais diz que aquele material é bem mais forte do que este material. Então é certo, se eu fizer isso, o que vai acontecer com a minha mão? Vai quebrar. Não tem, é fato. Existem outros fatos, meus irmãos, que são naturais. Receitas menores do que os gastos geram dívidas. Se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou ficar devendo. Ponto. Isso é um fato, isso é uma lei natural. Ah, mas eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Irmão, você pode ter muita fé, mas se você continuar gastando mais dinheiro que você ganha, uma hora a coisa estoura. Uma hora vai apertar. Vamos falar um pouquinho então sobre leis espirituais ou princípios espirituais, os princípios da palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia. Lembre-se, meu irmão, de buscar sempre, quando você for buscar os princípios de Deus para a sua vida, lembre-se de buscar sempre o texto, o contexto, entender como foi escrito, em que época foi escrito, por que foi escrito, qual é o pensamento essencial de Deus naquilo. Porque muitas vezes a gente pega textos da palavra de Deus, a gente tira eles do contexto, usa eles para... A gente é como advogado, né? Pega um pedaço da lei e usa a nosso favor, mas na verdade aquele versículo nem queria dizer aquilo. A gente dá uma torcidinha para ver se cola, né? Para ver se resolve. Mas aqui, meu irmão, tem aproximadamente 1565 versículos na palavra de Deus que falam sobre o tema finanças, que falam sobre o tema dinheiro. Tem muita coisa para a gente estudar na palavra de Deus, ela é riquíssima para a gente estudar a respeito disso. Mas nós vamos aqui rapidamente citar apenas alguns, para que a gente possa meditar um pouco nessa noite. E depois, em nome de Jesus, o nosso desejo aqui, nós falamos na introdução, é que você vá buscar mais, que você vá buscar o que Deus tem para a sua vida.
o que Deus tem para a sua vida. Falamos hoje de manhã, e é um ponto muito importante, meus amados irmãos, não é igual para todo mundo. A renda, as finanças, o dinheiro, meus irmãos, não vai ter todo mundo a mesma quantidade. Meus irmãos, uns vão ter mais, outros vão ter menos. A obra que Deus tem para as nossas vidas não é igual para todos nós também. Deus chamou uns para uma coisa, outros para outra coisa, outros para outra coisa. Né? Nós temos que aprender o que Deus nos chamou, qual é a vontade de Deus na nossa vida, e agir em cima daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para o outro, glória a Deus, deixa Deus fazer com o outro. Né? Aquele texto que fala dos trabalhadores que estavam lá na vinha, que Jesus deu o exemplo dos trabalhadores da vinha. Um foi chamado de manhã e foi combinado com ele que ele receberia 1 denário para trabalhar na vinha durante aquele dia inteiro. O outro foi mais 10 horas da manhã e foi combinado que também receberia 1 denário. O outro foi às 2 horas, o outro foi faltando 1 hora para acabar o dia, viu que faltava ainda serviço, o dono da vinha chamou e disse, vou te pagar 1 denário para você trabalhar aqui. Quando eles foram receber o dinheiro, o que começou de manhã já pensou assim, legal, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ganhar 10 denários, porque se aquele cara ali ganhou 1 denário, trabalhou só 1 hora, eu vou ganhar 10. E aí o que acontece que a Bíblia diz? Todos ganharam 1 denário. E aquele cara falou, poxa, mas... E Deus diz, tu estás me considerando injusto? Eu não fiz o que eu combinei contigo? Eu não fiz exatamente o que eu te falei que eu ia fazer? Onde eu estou errado? Será que eu estou errado? Ou será que você está enxergando errado? Meus irmãos, Deus prometeu a salvação para as nossas vidas. Deus tem promessas, Deus tem algo para a nossa vida, e o que Ele tem para a nossa vida, Ele vai cumprir 100%. Pode ficar tranquilo. Agora, se o teu outro irmão lá tem um outro chamado, uma outra área, outro ministério, ou Deus tem abençoado ele de uma outra forma que a tua, isso não te preocupa com aquilo, te preocupa com a obra de Deus na tua vida, porque Deus vai te prosperar naquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Então vamos lá. Versículos bíblicos que fundamentam as ações que nós devemos tomar com relação à nossa vida, com relação à palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Josué 1:8, medita na minha palavra de dia e de noite, tomando cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. E então, o que está escrito ali? Tu. Quem é tu? Tu é eu. Glória a Deus. Então, tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Se nós meditarmos na palavra de Deus e nós começarmos a praticar o que está escrito aqui, a gente vai parar de fazer besteira, a gente vai começar a fazer as coisas mais certas, e a gente mesmo vai ir percebendo que a bênção de Deus vai sendo multiplicada sobre as nossas vidas. Deus está dizendo, se você fizer o que eu estou falando, tu mesmo vais fazer prosperar o teu caminho. Eu não vou nem precisar fazer o milagre, porque o milagre já está feito. Tu vais alcançar o milagre. Amém? Outro versículo, que é uma lei espiritual. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folha não seca. É uma promessa de Deus. Se nós meditarmos na palavra dele, se nós não andarmos no conselho deste mundo, mas andarmos no conselho da Bíblia, nós teremos prosperidade e suprimento em toda a nossa vida, meu amado irmão. É uma promessa, é um fundamento, é algo que a gente tem que tomar posse. Falei hoje de manhã, parafraseando esse versículo, né? Como dizer aqui, traduzindo. Bem, feliz é o homem que não fica andando no boteco, escutando o conselho de quem não sabe o que falar, mas vai na igreja e ouve a voz de Deus, porque este homem será uma pessoa próspera e bem-sucedida. Amém? Plante a tua semente e mesmo ao entardecer, não deixe que as suas mãos fiquem à toa. Você não sabe o que acontecerá, se essa brotará ou se ambas. Um princípio para as nossas vidas, de trabalho, de continuar, de dar um pouco mais de si. Porque se ele plantar só uma e disser, já plantei, e parar, de repente aquela não vai vingar e ele não vai ter nada. Mas se ele for diligente, se ele for aplicado, se a gente fizer um pouco mais, der um pouco mais da gente, a gente de repente vai colher o resultado das duas, inclusive, ou da segunda. O princípio da palavra de Deus. O crente tem que ser diligente, tem que ser aplicado. Na casa do sábio há comida e azeite armazenadas,
mas o tolo devora tudo que pode. Que princípio bíblico que a gente entende aqui? Poupança. Guardar no momento que a gente tem um pouco mais, para talvez ter que utilizar no momento que a gente tem um pouco menos. E aí a gente vai se livrar de situações mais difíceis. As mãos dos diligentes trazem riqueza, diz a Bíblia. Se a gente for diligente, aplicado, trabalhar com determinação e com vontade, a gente vai encontrar o caminho de prosperidade. Mas se a gente for preguiçoso, a gente vai ficar ali. Só falar traz pobreza. Fundamento bíblico. Quem já teve essa experiência? A gente já teve, né? Aquela pessoa cheia de ideia, vem cheia de ideia para dar para a gente. Ah, porque eu acho que tu devia fazer assim, tu devia fazer assado, porque eu acho que isso, porque eu acho que aquilo. Legal, irmão, então vamos fazer? Tu me ajuda? Não, eu acho que vocês têm que fazer isso aí. Quem tem muita ideia para dar, mas não bota a mão em nada, a Bíblia diz que no final das contas fica pobre, vai para a pobreza. Você tem que agir, meu irmão, você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, temos que ser proativos. Outro fundamento, outro princípio da palavra de Deus. Os apressados acabam na miséria. Essa aí a gente já sofreu bastante com isso, né? De fazer alguma coisa assim no ímpeto, na pressa, e depois, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu comprei aquilo? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso é um fundamento. Olha como tem muito judeu que leva esse negócio muito a sério. Eles não ficam pegando dinheiro emprestado. O fundamento do que eles querem é ter o dinheiro para te emprestar, né? Tem muito judeu banqueiro aí, trabalho para o judeu banqueiro, inclusive, e o negócio é ter o dinheirinho para emprestar, né? Porque eu quero receber o juro, eu não quero pagar o juro. Então, quem contrai dívidas, ele acaba ficando escravo daquela dívida, até que ele consiga pagar aquilo. E se ele não conseguir pagar aquilo, ele vai ficar angustiado por não conseguir pagar aquilo, né? Quem de nós já não passou por isso? De ficar angustiado porque não consegue pagar uma dívida. E a gente começa a fazer tudo em função de conseguir pagar aquilo ali. A gente se torna escravo. Então é um princípio da palavra de Deus. O que toma emprestado se torna um servo do que empresta. Então, nós devemos fazer de tudo para termos guardado em nossas vidas. O homem falto de entendimento se compromete ficando de fiador. Meu Deus do céu! Quanto problema já deu isso na vida? A Bíblia diz que não era para ficar de fiador. Pelo menos se você não tem a condição de honrar a dívida que você está ficando de fiador. Se de repente você precisa ajudar um irmão que precisa pagar um aluguel, alguma coisa assim, e né, foi ali, você vai ficar de fiador para ele, não deveria ficar, mas às vezes é uma necessidade, ele vai precisar de um fiador. Se você não tem o dinheiro para pagar no mínimo uns 4, 5 meses do aluguel dele, não fica. Porque se ele não pagar, a imobiliária vai vir em cima de você. E você vai tirar o pão da mesa dos teus filhos para pagar a dívida de um outro. Se você tem o dinheiro, você vai lá e você sente de Deus que deve fazer, porque Deus nos guia às vezes a ofertar e ajudar, você vai lá e faz. Você vai lá e ajuda, você vai lá e oferta. E se você for bem controlado, disciplinado financeiramente, você até vai ter o dinheiro, você nem vai precisar ser fiador, né? Mas se for necessário, faz. Mas faça sabendo que você só pode fazer se você tiver o recurso. Ai, mas eu queria tanto ajudar. Meu irmão, não pode. É um fundamento da palavra de Deus. Ajuda quando você tem a condição de fazer. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. E há quem retenha o que é justo, e até isso lhe será tirado. Aqui esse é um princípio bíblico muito importante para as nossas vidas. Ele fala a respeito de quê? De avareza. De ficar ali apegado naquele dinheiro e dizer, não, eu não posso, ofertar na igreja, não, eu não posso ajudar, ou fazer uma oferta, ajudar alguém, não, eu não posso, porque eu não tenho, eu tenho que reter, porque se eu gastar vai me faltar lá na frente. E o que a Bíblia diz é que quem vive assim, até o que tem lhe será tirado, ou tem dificuldade até com aquilo que tem. Mas a gente conhece outro tipo de pessoas também, que a gente fica impressionado, a gente fica maravilhado. A gente diz, mas esse irmão oferta, e quanto mais ele oferta, mais parece que as coisas acontecem, mais multiplica na vida dele. Ele é fiel no dízimo, e ele tem dado dízimo todo mês, e aquilo não falta na casa dele. Amém, irmão? Por que não falta? Porque tem promessa aqui, tem promessa de Deus, é um fundamento, é um princípio bíblico. Lembra,
Você tem que agir sempre quando Deus te mandar agir. Mesmo para a oferta, mesmo para tudo que você for fazer, você vai fazer quando Deus te mandar fazer. Mas quando Ele mandar fazer, faz, irmão. Faz, porque aquele que retém o que é justo, a Bíblia diz, até o que tem poderá ser tirado. Ninguém pode dar o que não tem. A gente já viu vários casos ali de irmãos que tiveram sérios problemas porque queriam ajudar, queriam fazer coisas muito legais, mas estavam argolados nas suas contas, e aí foram lá e pegaram lá do limite do cheque especial e ajudaram outra pessoa. E depois eles estavam totalmente enrolados porque eles não tinham dinheiro para ajudar. Ninguém pode dar o que não tem. A gente tem que dar daquilo que a gente tem. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente tem que se organizar para ter uma reserva, e a gente já vai falar disso na sequência. Mas é um princípio. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não ande ansioso por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Que princípio é isso? Controle de estresse, né? Quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, nervoso, a gente não tem uma tendência mais fácil de fazer as coisas erradas? Né? A gente tem. Então, a Bíblia diz, é um princípio, a gente não deve andar ansioso. A gente deve colocar as coisas na presença de Deus. É fácil, meu irmão? Ninguém está dizendo que é fácil. Isso é contrário à natureza nossa. Isso é a natureza da fé, mas é possível. A Bíblia diz que é possível e a gente tem que crer nisso. O meu mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, e nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um pedaço de pão, e a adúltera está à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo em seu seio, sem que suas vestes se queimem? Quanto exemplo você já viu de alguém que tinha uma vida boa, uma vida legal, uma família estável, as coisas estavam acontecendo, estavam andando, e ele estava inclusive prosperando, mas daqui a pouco, né, cedeu lá para a voz do inimigo e pecou e adulterou. Né? Foi lá, saiu com outra mulher, a mulher descobre, o que a mulher pede? A separação. E aí, quando ela pede a separação, inclusive com o direito de fazê-lo, quando ela pede a separação, o que acontece? Aquele lindo relacionamento que começou como? Como é que começou o relacionamento? Meu bem. Agora ele vira meus bens, teus bens. Não é verdade? E aí, nesse triângulo amoroso, ainda entra uma terceira pessoa, às vezes uma quarta, porque é um de cada lado, que chama-se o advogado. O advogado fala, não esquece dos meus bens nessa parte aí. E o dinheiro vai se dissipando e vai se esvaindo e o estrago vai acontecendo. Por quê? Porque a gente não cumpriu um princípio da palavra de Deus. A gente não agiu num fundamento que diz, bebe água da tua cisterna. Fica contente com o que você tem ali, o que você tem é precioso, dá valor para aquilo que você tem, ao invés de te enredar. 2 Tessalonicenses 3,10 diz, quem não quer trabalhar também não coma. 2 princípios que a gente aprende aqui. Primeiro, cristão não pode ser preguiçoso, meu irmão. Cristão tem que ser ativo, cristão tem que ser trabalhador, cristão tem que ser determinado nas coisas, porque é assim que Deus vai prosperar a vida dele. Segunda coisa que a gente pode tomar de lição desse versículo. Sabe aquele cara que quer encostar em ti? Você está bem financeiramente, você está próspero, as coisas estão avançando. Aí chega aquele cidadão, malandro, visivelmente malandro, o problema dele não é que ele teve um problema, que ele é trabalhador e tudo mais, mas passou por uma dificuldade. Malandro, que vai encostando, né? E vai tentando te forçar a fazer uma coisa, e aí você fica naquela de, mas eu sou cristão, eu preciso ajudar, né? Você ora, pede direção de Deus, mas a Bíblia diz assim, quem não quer trabalhar, que não coma. Então, querido, nós queremos te ajudar, mas tu tens que te ajudar. A gente já teve vários casos assim aqui, às vezes a gente teve, tem até de vez em quando volta aqui, aparece aqui. Anos vivendo assim, e ele dizendo, pode me dar uma ajudinha aí, mas ele está sempre do mesmo jeito. Ele diz, querido, quando tu quiser mudar, a gente está aqui, a gente já falou para eles, a gente está aqui, a gente quer muito te ajudar, mas tu tens que querer te ajudar também, né? Às vezes as pessoas escoram na gente e a gente acha que a gente é obrigado a fazer. Não, a gente deve ajudar as pessoas, isso é mandamento bíblico, mas quem não quer trabalhar, querido, vai ler a Bíblia e vai ver o fundamento. Muito bem. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
Isso quer dizer que o crente não deve ficar devendo, meu irmão. O crente, se contraiu uma dívida, deve pagar a dívida que contraiu. Dei um exemplo hoje de manhã, dizendo que eu estava devendo R$20 para Darcy. Estou devendo R$20 para Darcy, e eu tinha que vir no culto de hoje à noite e pagar os R$20 para Darcy. Mas ontem à noite estava quente. E aí, Darcy, eu fui tomar um sorvete com os R$20 que eu tinha separado para te dar. Aí hoje, quando eu venho no culto, eu nem sento lá do lado que a Darcy senta. Eu sei que a Darcy senta pro lado de lá, eu entro na igreja e sento lá atrás. Porque eu não quero nem que a Darcy me veja. Se a Darcy me ver, eu vou tentar dar uma fugida para o outro lado. Isso é muito errado. A Bíblia diz que um cristão não deve fazer isso. Pode acontecer, meu irmão, que a gente tenha dificuldade na vida e que a gente não consiga pagar no dia uma dívida que a gente contraiu. Pode acontecer. Vamos dar um outro exemplo com o mesmo da Darcy. Eu vim com os R$20 para a igreja, eu estava vindo com os R$20 para a igreja, mas aí o pneu do meu carro furou no caminho. Eu parei lá no borracheiro, o borracheiro me cobrou R$20 para consertar o meu pneu. Mas eu vim para o culto e eu tinha que pagar a Darcy. Agora a Darcy está ali, eu não tenho dinheiro. Mas aí eu chego, Darcy, olha, eu queria te pagar hoje, eu sei que eu tinha que te pagar hoje, mas aconteceu assim, 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 eu entrei numa dificuldade, eu não consegui te pagar hoje, mas eu vou te pagar. Tu me dás mais um tempo para pagar? Provavelmente a Darcy vai dizer, sim, claro, eu vou te dar um tempo, né? Vamos lá, semana que vem você me paga então? Sim, eu vou fazer o possível para semana que vem te pagar. Enquanto não conseguir pagar, dá a explicação, justifica. Talvez a Darcy chegue até e diz, irmão, não, mas então eu vou te abençoar, querido. Olha, tu és homem de Deus, olha, que Deus te abençoe, não precisa pagar os R$20. Mas faz a coisa certa, do jeito certo. Crente não deve ficar devendo para os outros, né? Dívida, e quando a gente fala dessa dívida aqui, você não pode dever coisa alguma. Se você contraiu uma dívida, um financiamento e está pagando ele em dia, não é disso aqui que a Bíblia se refere. Porque enquanto você paga em dia, ele está em dia, está tudo certo, né? Mas você não pode atrasar suas contas. Que mau testemunho de Deus dão os crentes quando não pagam as suas contas em dia. Isso não glorifica a Deus. Amém? Vamos para a última parte do nosso texto, que são conselhos práticos na área financeira e do trabalho. A gente vai apresentar aqui, logicamente, apenas algumas sugestões. Daria para falar muito a respeito disso, daria para falar uma noite inteira a respeito só disso. Mas vamos lá. O segredo não está só em quanto eu ganho, mas em como eu utilizo o que eu ganho. Tenho que aprender a limitar voluntariamente os meus gastos. E tenho que aprender a investir em multiplicadores. Hoje de manhã a gente não colocou, mas é muito importante. Eu tenho que sentar e fazer um planejamento da minha vida financeira. Eu tenho que planilhar, eu tenho que pegar uma folha, eu tenho que pegar um Excel, eu tenho que relacionar quais são as minhas despesas todo mês. Quanto que eu estou gastando? Quanto que eu recebo? Ora, do que eu recebo e do que eu estou gastando, fecha essa conta? Não fecha. Então eu tenho que aprender a voluntariamente limitar o meu gasto. Eu saio 4 vezes por mês para jantar. Não dá, só dá 2, eu vou sair 2. Eu compro roupa em tal lugar. Mas pelo meu orçamento, pela minha conta não dá, eu vou comprar num outro lugar mais barato. E eu vou pensar em multiplicadores. Eu vou pensar como que eu posso fazer para aumentar essa minha renda, né? Não vou pensar só na questão de cortar o recurso, mas eu também vou pensar em como aumentar essa minha renda. Sem fazer isso, meu irmão, sem fazer controle rigoroso das nossas contas por mês, a gente com grande facilidade se enrola. O motivo da gente estar às vezes tão enrolado é isso, é que a gente não cuida das nossas contas, né? O Craig Hill fala desse negócio de fazer o controle, limitar voluntariamente os meus gastos. O Craig Hill nos dá um exemplo de como nós deveríamos agir com as nossas finanças. Como nós deveríamos organizar as nossas contas todo mês para que a gente pudesse prosperar na nossa vida. É uma sugestão do Craig Hill. Talvez você tenha outra forma interessante de cuidar das suas finanças. Esta é uma forma, e é uma forma interessante. No aconselhamento que o Craig Hill tem feito com muitas e muitas e muitas pessoas nos Estados Unidos, eles têm conseguido resultados bastante interessantes. Ele diz que a gente deveria dividir a nossa renda em 5 grupos de contas, em 5 potes, né? John, eu tenho dificuldade com contabilidade, eu tenho dificuldade com Excel, eu tenho dificuldade... Não tem problema. Pega 5 potes de sorvete. Tem pote de sorvete na tua casa? Pega 5 potes de sorvete e cola uma etiqueta na frente de cada um deles. No primeiro deles você vai escrever dízimo, no segundo ofertas, no terceiro economias, no quarto investimentos e no quinto você vai escrever gastos.
Aí você vai pegar a sua renda mensal lá. Você ganha R$3.000 por mês. Você vai pegar aquele 3.000, você vai sacar, e a primeira coisa que você vai separar é separar R$300 e vai botar no teu potinho do dízimo. Porque dízimo é primícia. Dízimo é a tua prioridade. Dízimo revela quem é o Senhor da tua vida. Revela para ti mesmo quem é o Senhor da tua vida. E revela no mundo espiritual também. Mostra no mundo espiritual quem é o Senhor da tua vida. Dízimo, na palavra de Deus, tem promessas sobre as nossas vidas. O Senhor diz, trazei e fazei prova de mim, se eu não vou abençoar a vida de vocês. Tem promessa. Primeiro pote que você separa é dízimo. Segundo pote, na nossa organização das nossas contas, eu vou separar 10%, R$300 para ofertas. Ofertas, meu irmão, nós gostamos de ajudar as pessoas. Isso faz bem, isso nos realiza, isso faz parte da vida da gente. Até quando não era convertido, tem muita gente que já ajuda. Quanto mais convertido, a gente quer poder ser um socorro, a gente quer poder ser uma ajuda na vida de alguém. Mas para poder ser essa ajuda, eu tenho que ter esse dinheiro. Porque como é que eu vou ajudar? Já falamos disso lá no começo, como é que eu vou ajudar se eu não tenho? Então, eu separo 10% da minha renda num pote chamado ofertas. Essa oferta, muitas vezes, eu vou poder, vai ser uma oferta que talvez eu vou dar para alguém, ou muitas vezes pode ser só um socorro no momento da necessidade. O irmão estava trabalhando, tem um irmão que estava trabalhando, ele estava muito bem, mas de repente ele perdeu o emprego, ele ficou desempregado. E eu vou lá e eu ajudo ele com um aluguel, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O irmão conseguiu um emprego, o irmão voltou a trabalhar, o irmão vai ser eternamente grato por aquilo que foi feito, vai ver a obra de Deus através da minha vida ou da tua vida. E provavelmente, se ele puder, ele vai tentar te devolver aquele recurso. Vai voltar para ti, você devolve lá para o teu potinho da oferta. Uma oferta alçada. Muitas vezes Deus tem uma obra para fazer na igreja. Deus está movendo o coração do pastor e ele diz, agora vai lá e levanta uma oferta alçada porque eu tenho uma obra para fazer. E aí muitos de nós vai ser grandemente tocado no dia que o pastor fizer isso, mas a gente vai sair grandemente frustrado porque a gente não vai poder ofertar. Porque a gente não é organizado nas nossas contas e a gente não tem. Mas se a gente tiver uma organização, na hora que for necessário que o Senhor mover e que for a hora de levantar uma oferta alçada, nós vamos lá e dizer, sim, Senhor, está aqui, eu tenho minha oferta, eu dou com alegria, Pai, a tua obra vai prosperar, porque eu sei que eu sou um mordomo daquilo que o Senhor tem para a minha vida. 10% a gente deve guardar, separar mais R$300, não pode chamar de economias. O que são as economias? Economia é o dinheiro que eu vou guardar para trocar de carro, é o dinheiro que eu vou guardar para viajar nas minhas férias com a minha família, é o dinheiro que eu vou guardar para fazer a reforma da minha casa. Nesse sentido, coisas maiores. Eu tenho um planejamento, a gente falou antes de planejamento, tenho um planejamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, o que eu quero fazer? Daqui a 3 anos eu quero trocar de carro. No pote de economias, você vai guardar o dinheiro que você está no seu planejamento para você poder chegar naquele resultado lá daqui a 3 anos. Quarto potinho, 20%. Opa, aumentou? Aumentou a reserva agora. 20% do recurso que a gente ganha, a gente deveria tentar guardar em um pote que chama-se multiplicadores ou investimentos. O que é isso, meu irmão? Você está com dinheiro guardado, você vai guardando uma reserva para isso, e de repente chega um dia que Deus te dá uma estratégia. Você tem lá a sua renda, a sua esposa está em casa, ela não trabalha, você tem o seu trabalho, ela cuida das crianças, à tarde as crianças vão para a escola. E aí você pega e diz assim, puxa, ela gosta tanto de costurar e ela tem tanta habilidade, um dom tão grande para isso. Se eu pudesse comprar uma boa máquina de costura e preparasse lá a garagem da nossa casa e deixasse assim, tudo bem organizado, uma boa iluminação, ar-condicionado para ela poder trabalhar bem com cuidado, ela poderia multiplicar essa renda, ela poderia trabalhar ali de tarde. De manhã ela cuida das crianças e à tarde ela trabalha. E se ela trabalhar, a gente paga essa máquina de costura bem ligeira e toda aquela reforma bem ligeira e vai entrando mais um recurso. É um multiplicador. Mas aí de repente a pessoa pode pensar, puxa, mas o negócio está dando tão certo, a gente podia contratar alguém para trabalhar no outro período que a esposa não trabalha naquela máquina. E aí começa a acontecer, né? Algo que é uma multiplicação na sua vida. E daqui a pouco o negócio começa a dar tão certo, porque Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo, que você nos seus multiplicadores, você já está comprando a 2ª, a 3ª, a 4ª máquina, você já está com 5 funcionários, você já está tendo uma produção super legal, e a receita que está entrando na sua vida é muito maior do que aquela primeira. Por que isso foi possível? Porque você investiu em multiplicadores. Multiplicadores pode ser também você comprar um 2º imóvel para um aluguel. Multiplicador pode você fazer uma previdência privada para pensar lá no teu futuro, aquilo render juros para ti, para lá na frente você ter, né, com aqueles juros uma variação maior. Nós deveríamos ter multiplicadores.
E aí, 50% do valor que sobra é o dinheiro que a gente usa para os nossos gastos. Ai, John, mas hoje 100% do meu dinheiro é para os gastos. Amém, meu irmão. Então vamos lá, vamos buscar a direção de Deus, de como a gente pode se organizar, de como a gente pode fazer as coisas, para que a gente chegue um dia ali. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos que começar a agir. E em agir, Deus também vai nos abençoar. Isso aqui ajuda muito, meu irmão. Isso aqui faz com que a gente tenha uma vida muito diferente, uma vida muito mais tranquila. É uma sugestão, você pode pensar em outras formas, mas é uma ótima sugestão. Não pense apenas em como cortar despesas, pense também em como aumentar e multiplicar as receitas. Às vezes a gente só fica pensando em cortar o gasto, não tem mais de onde cortar, né? Não tem hora. O pastor Valmor até brincou comigo hoje de manhã. Tá, falasse de manhã, eu dei o exemplo de 1.000, né? Daí ele falou, tá, falasse dos R$500 que é para eu investir, e dos 500 que é para eu gastar, se só o meu condomínio já é 500, ele brincou, né? Se chega uma hora que cortar não é mais a solução, temos que orar e pedir para Deus nos dar sabedoria para entender como fazer essa renda aumentar. E Deus vai nos abençoar e vai nos ajudar. Crédito é uma grande riqueza, cuide do seu nome. Isso é muito importante. Crédito. Nome sujo, meu irmão, é uma coisa terrível. Muitas vezes Deus vai poder, de repente, te dar uma grande ideia de um grande negócio. Você já tem guardado dinheiro no multiplicador, mas precisa de mais. Você precisa investir na tua empresa para o teu negócio triplicar de tamanho. Você vai a um banco para pegar um crédito. Se você não for crível, se o seu nome não estiver limpo, você não vai conseguir o crédito. E o teu sonho de fazer aquele negócio, naquele momento, não vai acontecer. Por quê? Porque para eles te darem dinheiro, você tem que ser uma pessoa que eles acreditem que você vai pagar aquele dinheiro. Quem tem o nome sujo, tem dificuldade. Emprestar cheque, meu irmão. Quem já ouviu algum exemplo de alguém que emprestou cheque aí e teve problema? Alguém já ouviu? Ah, eu emprestei, irmão. Eu emprestei o cheque lá em branco. Cara, o irmão estava precisando, ele falou que ele precisava, eu dei. E aí ele gastou até um pouco mais do que eu tinha falado para ele gastar. Eu não tinha o saldo na minha conta, o meu nome foi para o SPC, eu não consigo comprar mais nada parcelado, não consigo fazer crediário, não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque o nome ficou sujo. Crédito é uma grande riqueza da sua vida, meu irmão. Cuide do seu nome. Seja uma pessoa sempre que honra o seu nome. Cartão de crédito, aliado ou inimigo? Depende. Meu irmão, cartão de crédito é uma bênção. Tem muita gente viajando o mundo de graça porque sabe usar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito dá pontos, dá milhas, né? Tem um monte de gente aqui dentro que já viajou com milhas, com os pontos e tal. Foi no posto de gasolina e ia pagar R$100 em dinheiro, ou pagar R$100 no cartão de crédito, paga no cartão porque dá os pontinhos para viajar. Mas paga se sabe usar. Paga só se você tiver certeza de que no dia do vencimento da fatura, você vai ter o dinheiro para pagar aquela fatura que você gastou, que você fez. Se não tiver, meu irmão, não compra. Não compra. Cartão de crédito não se parcela. Cartão de crédito não se parcela. Pagar juro de cheque, de cartão de crédito, pagar 12% ao mês de juro, isso é um absurdo. Mas eles vão te cobrar. Se você não pagar, você vai ser cobrado por aquilo. Não faça. Não faça. Se você sabe usar, se você tem sabedoria, sabe usar com sabedoria, glória a Deus, use os benefícios. Se você não sabe, se isso é difícil na sua vida, se ainda é um problema, quebra o cartão de crédito, meu irmão. Quebra ele, até que Deus te dê sabedoria e você possa usar. Seguro, rapidamente para a gente estar encerrando aqui. Seguro, uma proteção para você e para sua família. Irmão, eu tenho uma Paraty 89, ela vale R$9.000. Eu não vou fazer seguro desse carro, porque a Paraty é tão velha que o seguro custa R$1.200. Não vale. Irmão, a Land Rover Discovery 4, que está andando, Evoque, a Evoque, 200 e não sei quantos cavalos, tal, que está andando lá na Rua 7 na tua frente, ela tem um sistema de freio que é uma coisa impressionante, impressionante. Aquilo, quando o dono daquilo lá faz assim, ó, porque fechou a sinaleira, ela vai parar. E a tua Paraty, meu irmão, é um pouco diferente. Tu também vai apertar. E tu é crente. É muito crente. Naquela hora tu fica mais crente ainda. E aperta com toda a tua força, e dá aquela barulheira toda, e o teu carro
para lá dentro do porta-mala da Evoque. E aí, irmão, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Né? Só a franquia do cara é mais cara do que o carro que a gente tem. Né? Eles vão vir te cobrar. Eles vão vir te cobrar, eles vão vir atrás de ti. A seguradora vai vir atrás de ti para tentar te cobrar, para tentar me cobrar. Então, se eu quero ter um carro, eu tenho que pensar que eu tenho que ter um seguro. Seguro é uma coisa muito importante. Seguro para a tua família. Se você vier a faltar, se você é a maior fonte de renda hoje da sua casa, se você vier a faltar, como é que a tua esposa e os teus filhos vão viver depois sem a tua renda? Pensa nisso. Seguro é sabedoria também. Pensa em fazer um seguro para a tua família. Seguro não é para deixar ninguém milionário, mas é para cuidar no momento da necessidade. Sabe quanto custa só o enterro? Link é especialista nisso. Só o enterro, né? Alguém morreu na igreja, chama o Link. É verdade. O Link sabe todos os procedimentos. Glória a Deus pela vida do Link, porque como é difícil esse momento, né, Link? E como é bom ter alguém que pode nos ajudar a ser esse socorro tão... Olha, glória a Deus pela sua vida e por aqueles que você está ensinando a respeito disso. Mas custa caro, né, Link? Custa caro. Se não tiver dinheiro, como é que vai fazer? Amém. Quanto ao trabalho, meu irmão, não falte, não chegue atrasado, faça com dedicação o que é seu serviço, reclame menos, não queira saber mais que o seu superior, mesmo que você saiba, tá? Não fica mostrando toda hora que você é o bom, que você sabe mais que ele, que você devia estar no lugar dele. Deixa que Deus vai te honrar. Se você é bom desse jeito mesmo, Deus está vendo e Deus vai te honrar. Você vai crescer ou dentro daquela empresa, ou Deus vai te abrir uma porta em outro lugar. Mas não fica instigando, porque uma hora o teu superior cansa daquilo e diz, não, esse cara aqui eu não quero mais aqui não. Né? E aí você está desempregado. Então, reclame menos, não queira saber mais do seu superior, seja humilde em apresentar boas ideias. Queira crescer sempre, mas não inveje o que os outros têm. Cuide do que é seu. A maior questão dos problemas na vida financeira das pessoas chama-se inveja. O Link estava me falando hoje do Salmo 37. Lê o Salmo 37 em casa. Meu irmão, a inveja é que leva a gente a fazer as coisas que depois a gente se enrola. Né? Se o outro irmão tem lá a Evoque. O irmão tem a Evoque, ele para ali no estacionamento da igreja, glória a Deus, que bom, eu estou vendo que Deus abençoa, que crente pode ter carrão. Senhor, se um dia o Senhor me permitir também, glória a Deus, também quero chegar lá, mas se o Senhor tiver outro projeto para a minha vida, glória a Deus também, o Senhor cuida da minha, obrigado porque o Senhor está cuidando da dele. Deixa o outro irmão com o dele e cuida do seu, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, confie que Deus estará no controle, e que cumprirá suas promessas, e que tem poder para nos abençoar e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O resultado, meus irmãos, virá. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus lhe ajude. Leia esse livro do Craig Hill, ele é um livro que muito enriquecedor, você vai ter muita lição legal aqui para a tua vida financeira, vale muito, muito a pena mesmo, tá? O pastor Haroldo depois vai falar, dá para fazer o pedido lá no final, que esse livro tem na Amazon para vender, não tem em todas as livrarias. Mas ali no balcão de informações, se você tiver interesse em adquirir esse livro, dá o teu nome e o teu telefone. A igreja vai ir atrás para fazer uma compra maior, para que a gente possa ter isso. Isso é livro para ter em casa, isso é livro para dar de presente para o melhor amigo. Até que eu ganhei de um dos meus melhores amigos, né? Vale muito a pena. Que Deus abençoe a sua vida, né? E que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.